Opa, aqui é o Érico e no vídeo de hoje eu vou falar 2 sacadas que eu aprendi com um atleta profissional, um campeão brasileiro de natação. Semana passada, logo depois do evento ao vivo, a Juliana falou: Érico, vamos para Goiânia, vai ter uma festa de Natal da minha família, uma festa de Natal antecipada. E a família da Juliana, eu não sei não, mas ela deve ter, o pai dela deve ter uns 9 irmãos e cada um deles deve ter uns 9 irmãos, que tem 9 irmãos, que tem 20 mil primos. Então assim, era um lugar super grande. E é um daqueles lugares que eu entro lá, e a gente morou muito tempo fora do Brasil. E, nossa, tem muita gente, família, uma família super unida. E nesse processo eu revi 2 primos da Juliana. E um deles é campeão, foi campeão, né, brasileiro de natação, né, e nadou pela seleção brasileira. Logo um dia depois, esse primo falou assim: Érico, a gente vai no clube, por que você não vem também? A gente leva as crianças, e a gente foi lá no clube. Sentamos no clube. Tá lá eu conversando com ele. Hoje ele é diretor comercial de uma grande incorporadora, mas eu falei: ei, o que você faz? Eu descobri que ele era campeão de natação. Ele nadei pela seleção brasileira. E logo de cara não soou para mim que ele era um atleta. Muito, enfim, eu imagino nadadores, não sei se já teve a oportunidade de ver nadadores, ou jogadores de vôlei, ou jogadores de basquete, mas geralmente são pessoas grandes, muito grandes, e ele não era necessariamente muito grande, talvez um pouco mais alto que eu, 1,80 em alguma coisa, não, definitivamente não 2 metros. E eu falei assim: cara, eu não lembro exatamente como é que foi a conversa, mas a gente suou com isso. Não necessariamente você me aspira como um cara com uma estrutura de um atleta nadador, né, como esses que a gente encontra. E ele falou pra mim 2 coisas que aconteceram. Ele falou assim: eu não sou, eu meço 1,80 e pouco. Ele não falou quanto que era 1,80, mas é tipo assim, tipo a minha altura um pouquinho a mais. Então assim, eu não tenho estrutura de um atleta grande, mas o que faltou de estrutura na minha vida, estrutura no sentido, estrutura física e genética, o que faltou disso, eu compensei com estratégia. Eu falei assim: como assim? Fala mais sobre isso, né? Que nem os coaches fazem. Fala mais sobre isso. Como assim estratégia? Como é que você consegue de estratégia? Ele falou assim: cara, eu fiz 2 coisas na minha vida que me renderam ser campeão brasileiro, se não me engano, de medley, aquele que você nada costa, peito, crawl, aquela coisa toda. E o que me fez ser campeão brasileiro foram 2 coisas. A primeira coisa é que é o seguinte: 2 estratégias que eu usei muito para vencer. E a primeira estratégia foi uma das coisas mais contra-intuitivas. Ele ia para as eliminatórias, treinava bastante e ia para as eliminatórias, né, que é um negócio para, enfim, antes de você nadar a final, você tem que ser eliminado ou progredido lá nas eliminatórias. Ele ia para eliminatórias e ele fazia tal que, se ele tivesse na frente, então ele estava nadando, e ele falava assim: se eu estiver na frente, se ele sacasse que ele estivesse na frente, ele fazia o possível para não terminar em primeiro. Isso é, se ele estivesse na frente e soubesse que ia terminar em primeiro, ele tirava o braço, né? Tirava o braço da natação para não terminar em primeiro. Eu falei assim: como assim? Quer dizer que você vai na eliminatória para uma prova que é super importante, se você preferia não terminar em primeiro? Eu falei assim: cara, é muito importante não terminar em primeiro. Eu falei assim: por quê? Ele falou assim: cara, se você é o primeiro da eliminatória e vai para a final, a única coisa que você tem a fazer é perder. Não tem como. Você vira o favorito, na sua cabeça, se você não ganhar, você perdeu. Olha só, se você não ganhar, você perdeu. Se você ganhar, você só cumpriu a sua obrigação, assim, um jogo interno. Então, quando você não é o primeiro, você não é um favorito, a vitória passa a ser uma conquista. É interessante isso, né? A gente lembra há muito tempo atrás, quando o Dream Team americano ia para as Olimpíadas, né? Foi para as Olimpíadas. E se eles ganhassem do Brasil naquela do Oscar, ele não tinha feito mais que a obrigação. Mas se eles perdessem, era uma derrota completamente... Se ficasse em segundo, era a maior derrota do mundo. E ele falou assim que ele jogava com a cabeça dele em relação a isso. Então ele tirava o braço. E aí, beleza, ele não era o primeiro, então ele tinha que ganhar. Olha que interessante. E ele fazia... E agora, como é que ele ia para a final para fazer? E na final ele usava uma técnica muito interessante. Ele pegava os vídeos de todos os nadadores que tinham ido para a final, aquela coisa assim, e começava a estudar o tempo dos caras. Quanto que o cara batia no tempo X, porque como é medley, você vai borboleta, eu acho que é borboleta, costa, peito e crawl, então começa em borboleta, e ele sabia que o forte dele era peito, era o grande forte dele, e o final, o crawl, não era o pior. E aí ele estudava os tempos dos caras, né? Estudava os tempos do cava, e ele ia para a cama dele de hotel, se não me engano, fechava os olhos e visualizava cada momento da prova. Ele visualizava, escutava o sinal pi, preparar, visualizava.
e ele visualizava cada tempo, cada hora, e ele decorava a hora que estatisticamente, né, provavelmente os caras iam bater lá. E ele falou assim, por que eu fazia isso? Num processo de natação parece que não é, parece que é muito curto, mas demora muito tempo. E a grande sacada é você controlar sua ansiedade no processo para você não desistir antes do tempo. Como assim, Érico? Ele sabia, mesmo sendo campeão, que ele não ia bater na frente em borboleta, porque borboleta não era o principal, enfim, nado dele comparado com os outros caras, ele sabia. Logo quando ele estava nadando borboleta e o outro cara batia, e aparentemente dá para ver esses negócios do tempo lá dentro da água, isso não causava o quê? Uma ansiedade nele. Ele sabia que aquilo era parte do processo. E ele continuava mantendo sem a cabeça desistir. Atletas e atletas falam que sua cabeça desiste antes do seu corpo desistir. Mesmo Arnold Schwarzenegger, ele fala que quando você puxava muito peso e você largava, você achava que não podia, você ainda podia mais 40%, porque sua cabeça naturalmente desiste antes do corpo, do músculo falhar. Então ele controlava essa ansiedade. Logo ele sabia que ele não estava perdendo. E aí na volta ele sabia que ele ia estar em terceiro e em quarto lugar, mas ele sabia, de acordo assim, bem logicamente, que ele ia tirar essa diferença no peito, né? No peito no sentido nado peito mesmo. E é isso aí que foi. Então ele falava para você ser um campeão, você precisa aprender, olha que interessante, a controlar a sua ansiedade, a entender que uma pequena derrota no começo, ele já começava provocando uma pequena derrota nele, intuitivamente, assim, intencionalmente, e ele sabia que as pequenas derrotas do cara era parte da grande vitória. E estrategicamente isso fazia. Então quando ele foi para o peito, ele tirou a diferença no peito, e aí foi no crawl. E no crawl era meio assim, ele não sabia, ia ser ali, no impulso mesmo. Então, quando ele foi para o crawl nos últimos metros, ele me contou uma outra sacada. Ele falou o seguinte, no processo de visualização dele, ele sabia que a placa, olha só a placa, tem a parede da piscina e tem uma placa, onde você bate a mão na placa, a placa bate e para o tempo. É aí que faz. Ele falou que é o seguinte, a placa não fica necessariamente colada na piscina. Às vezes, em algumas partes, ela fica um pouco fora da piscina, assim, 1 milímetros, 2 milímetros, e aí são milímetros que são milésimos, que tira alguns milésimos de segundo. Então, se você dependendo onde você bate na placa, segundo ele, a placa aciona mais rápido, questão de milímetros de segundo, do que outros lugares. Questão de 10 milímetros ou 20 milímetros de segundo, alguma coisa do tipo, ou décimos de segundo, não sei ao certo. E ele falou o seguinte, ele passou a noite, entre a noite, visualizando onde ele ia bater a mão na placa para economizar esses 10 décimos de segundo, ou milímetros de segundo, não sei ao certo, ou 20 milímetros. E ele virou para mim e falou assim, adivinha? E ele, bateu na placa, a mão foi exatamente lá onde ele queria e adivinha por quanto ele ganhou, né? E foi, enfim, aquela prova, se tornou, sabe, campeão brasileiro ou o que seja, 10 milímetros ou 20 milímetros de segundos. Eu não sei se é décimo ou milímetros, mas enfim, eu acho que vocês pegam o tempo. Então, o processo de visualização foi muito interessante. Agora, o que a gente tira como empreendedor? Enquanto eu escutava isso, o que eu tiro como empreendedor? Num processo, engraçado que ele falou que as mesmas habilidades dele de se tornar um excelente atleta, isso é disciplina, o cara é extremamente bom mental, ele controlava a ansiedade dele no processo, tornou ele um dos grandes diretores comerciais, né? Isso é, o cara que gerencia vendedores de uma grande incorporadora no Brasil. E ele fala que o jogo da venda, o jogo de vender, no caso, imóveis, é muito mental. É você tá controlando, você entender o processo, que as primeiras, sei lá, X, Y, Z, vezes você oferecer um apartamento, as pessoas vão falar, não, mas aquilo faz parte do processo, você não desiste mentalmente. Você controla a sua mente para ela manter naquele plano de você. Então, assim, o que eu tiro como empreendedor? É você entender a coisa como um todo. Vamos dizer, por exemplo, uma campanha de marketing. Uma campanha de marketing não é uma coisa instantânea. Ela começa, ela tem picos, ela vai para baixo, ela vai para cima. E você vai construindo, principalmente no lançamento, você vai construindo a antecipação, toda aquela energia para fazer a venda. Só que se você não saca e não conhece o processo como um todo, você pode se desanimar com os primeiros resultados que não condiz com a sua expectativa, mas são resultados que no processo inteiro estavam tudo bem, como se fosse no caso do nado medley dele, ele sabia que ele não ia bater em primeiro,
Ele sabia que ele não ia bater em primeiro no nado borboleta e nem nas costas. Ele sabia que ele ia pegar no forte dele. Então, assim, entenda o processo completamente. E não só um processo de uma semana, dois meses, um ano. Entenda qual vai ser o seu crescimento em 2 anos, 3 anos, quiçá 5 anos. Se eu encontrar empreendedores, eu vou dizer o seguinte, eles sempre superestimam os ganhos deles de curto prazo. Então, eles sempre acham que vão ganhar mais do que ganham no curto prazo e eles subestimam os ganhos deles de longo prazo. A gente subestima o que a gente vai ser em 5 a 10 anos. Clássico. Cara, meu Deus, quando ele chega 5 a 10 anos atrás, ele vê quando ele cresceu, ele subestima e superestima. Então, quando você sabe exatamente essa curva e você estuda mentalmente essa curva, você sabe que aquele não que você tomou, aquele servidor que caiu com você, aquele investimento que você fez, é parte de um processo, de uma coisa muito grande. Isso faz você, como empreendedor, controlar o quê? A sua ansiedade. E lembra, empreendedor, a sua mente vai falhar antes do mercado falhar. A sua mente vai falhar antes do seu time falhar. Você vai tender a falhar, você vai tender como ser humano a desistir ou querer desistir antes das condições de temperatura e pressão serem suficientes para você desistir. E toda vez que você achar, aquela coisa que eu tiro, toda vez que você achar que não dá mais, que você não aguenta mais, você ainda tem 40% ou 50% de energia, de criatividade para dar. Sua mente vai falhar antes. Se você souber isso e gerenciar isso, a sua chance de levar seus grandes projetos vai ser melhor, tanto no esporte quanto no empreendedorismo. Essa é a sacada de hoje. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.